Olá pessoal, eu sou o Wilson Espigarol. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria de pedir para que você se inscreva aqui e também ative as notificações para sempre que a gente estiver divulgando conteúdo novo, vocês estarem recebendo, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema até um pouco polêmico, né? A gente vai falar sobre o capim-elefante BRS capiaçu. De alguns meses, né, para cá, esse capim vem se tornando muito popular entre produtores e técnicos, né? Apesar de não ser tão recente o seu lançamento. É uma cultivar lançada pela Embrapa, mas ela vem sim seguindo aí um certo protagonismo, principalmente na internet. Tem muitas pessoas que são apaixonadas pelo capiaçu e outras já nem tanto, né? Outras pessoas que não querem nem saber do capiaçu dentro da sua propriedade. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas características, utilização e outros pontos sobre essa cultivar e você pode tirar suas próprias conclusões, né? Como a gente sempre fala, não existe o capim milagroso, não tem um capim que vai resolver todos os problemas da propriedade, mas a gente tem algumas cultivares que podem ser estrategicamente utilizadas dentro dos nossos sistemas. A gente vai então abordar sobre as principais características, né, do BRS Capiaçu, como fazer uma boa implantação, né? Então quais são os pontos de atenção que a gente precisa ter na hora de implantar essa cultivar, como a gente pode utilizar, né, quais são as formas principais de utilização, a produção de biomassa, né, ou seja, o que ela produz de matéria seca, matéria natural. A gente vai entender um pouquinho alguns números e como se comporta o capiaçu. E também a gente vai fazer o comparativo do capiaçu com outras silagens para a gente ver se realmente ele é tão bom ou tão ruim quando a gente compara com outras plantas que podem ser utilizadas aí na nutrição do nosso rebanho. Bom, pessoal, o capim-capiaçu, né, como eu já comentei no início do vídeo, ele é um lançamento da Embrapa, né? Ele foi lançado pela Embrapa em 2016, né? Então, é um capim aí que tem aproximadamente 6 anos que já está no mercado, né? E ele foi lançado como uma alternativa para suplementação volumosa, né? Podendo ser utilizado aí tanto na produção de silagem, como também ser fornecido picado verde no coxo, né? Então, ele é mais uma alternativa que a gente tem, né, para utilizar como estratégia, principalmente na época de entre safra, né? Algumas propriedades utilizam ele durante o ano todo, né, picado verde no coxo, ou fazem silagem para utilizar durante todo o ano, e outras usam estrategicamente na entre safra. Então, aqui vai depender muito do seu projeto, muito da sua infraestrutura. Existem vários fatores que a gente precisa levar em consideração, né, para fazer a implantação de uma área de capiaçu. Ele tem uma elevada produção de biomassa, né, um potencial muito grande de produzir biomassa, ou seja, produzir material verde, matéria seca para a gente tratar dos animais, chegando até aí a 300 toneladas de matéria natural por hectare ano ou 50 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então, isso a gente considerando 3 cortes desse material. Então, cada corte a gente teria aí cerca de 100 toneladas de matéria natural e cerca de 16, 17 toneladas de matéria seca por corte. Em relação a essa produção de biomassa, né, pessoal, como ela se comporta quando a gente considera as alturas, né, da planta de capiaçu. A gente tem diferentes idades de corte, né? Essa idade de corte em dias, ela pode variar muito dependendo da fertilidade do seu solo e das condições climáticas, principalmente chuva, né? Mas na média a gente tem aqui que com 50 dias o nosso capim capiaçu ele vai ter cerca de 2,40 m, né? Produzir aí por hectare 54 toneladas de matéria natural e aí de matéria seca produzindo 5 toneladas por hectare. Esses valores vão aumentando, né? A gente tem aqui a opção de corte com 70 dias, 90 dias, chegando aí no limite, né, de 110 dias, quando a gente começa a ter uma queda muito acentuada de valor nutricional de qualidade, onde essas plantas vão estar com 4 metros de altura, produzindo 112 toneladas por hectare de matéria natural e 22 toneladas de matéria seca por hectare. Então, são produções realmente muito boas, é um potencial produtivo muito alto que pode contribuir para a nossa estratégia dentro da fazenda, né? E quais são as principais características, né, da planta? Ela é uma planta de porte alto, como a gente já viu, ela pode chegar aí até 4,20 m de altura, né? Ela tem touceiras em formato ereto, né, e apto de crescimento cespitoso, ou seja, ela cresce para cima, como a gente pode observar na primeira foto aqui do lado esquerdo, né? Ela possui folhas largas, compridas
de coloração verde e nervura central branca. Então é muito fácil a gente identificar a campo o capiaçu, né? Diferente de outros cultivares de capim-elefante que possuem pelo, possuem outras colorações, ele não possui pelo, aquele pelinho nos seus talos, e ela possui essa folha bem característica, verde esverdeada com uma nervura central branca bem acentuada. Além disso, ele tem uma elevada densidade de perfis basais, ou seja, essas folhas aqui, desde o início do como, né, bem rente ao solo. Isso aliado a um florescimento tardio, né, ele floresce lá por julho e agosto, e uma boa resistência ao tombamento, que é uma característica muito interessante quando a gente vai utilizar a colheita mecanizada, né? As questões de tombamento também podem estar relacionadas, né, pessoal, à adubação, né, fertilidade do solo e principalmente ao potássio. Por ser uma planta de alta produtividade, ela tem também uma alta extração, e o potássio é um elemento muito requerido pelo capiaçu e deve ser levado em consideração sempre nas adubações. Claro que a gente tentar fazer com a maior frequência possível uma análise solo, pelo menos uma por ano, né, para fazer a reposição desses nutrientes de forma adequada e manter aí a perenidade da nossa área de capiaçu por muito tempo, né? Em relação à implantação, né, o capiaçu ele requer solos profundos, bem drenados e de boa fertilidade. Então, por ser uma planta de extrema produção, ela precisa de uma boa qualidade de solo, né? Não adianta a gente querer implantar o capiaçu em áreas mais fracas e que ele tenha, expresse esse potencial que a gente está vendo aqui em números. Não vai ocorrer. Então, sempre procurar trabalhar muito bem o preparo de solo para que a gente forneça tudo que o capim precisa para produzir o seu máximo desempenho. A gente vai fazer o plantio em sulcos, né? É um material que a gente faz a propagação que a gente chama de vegetativa, ou seja, a gente não utiliza sementes, a gente utiliza partes das plantas, principalmente os colmos, né? Para fazer essa propagação. Então a gente vai fazer sulcos de 20 a 30 centímetros, e aí dentro desses sulcos a gente vai colocar esses colmos e picá-los, né? A gente sempre vai fazer isso para que tenha uma boa germinação das gemas, que são esses nozinhos aqui, como vocês podem observar na primeira foto, que é da onde emergem novas plantas. Então, por questões hormonais, é interessante que a gente faça o corte dentro do sulco dos colmos, né? Espaçamento, a gente vai trabalhar de 80 centímetros a 1,20 m, então vai depender se a colheita é mecânica ou se a colheita é manual, né? Colheita manual a gente sempre trabalha espaçamento um pouco mais adensado, né? Porque a gente vai conseguir cortar esse material e a gente aproveita melhor a área. A gente sempre deve corrigir a base do solo, né? No plantio a gente corrige fósforo e antes do plantio a gente corrige acidez, principalmente utilizando calcário. Então, sempre antes de implantar a sua área de capiaçu, fazer uma boa análise de solo, né? Para corrigir realmente esse solo de acordo com as exigências do material. E aí, quando essa planta atingir 50 centímetros de altura, a gente vai trabalhar uma adubação de cobertura, né? Visando suprir principalmente as necessidades de nitrogênio e potássio. E sempre, né, pessoal, como toda implantação que a gente vai fazer, tomar muito cuidado com as pragas e as plantas invasoras. O capiaçu, ele é suscetível à cigarrinha das pastagens, né? Porém, quando bem manejado, bem fertilizado o solo, ele consegue ter uma boa tolerância e vai muito bem. Em relação às plantas invasoras, a gente tem que tomar muito cuidado porque ele pode perder cerca de 40 a 50% da sua produção quando acometido por plantas invasoras. Então, fazer um trabalho de preparo de solo muito bem feito e controlar, principalmente numa janela aí de 20 a 50 dias no início, né? Porque depois essa planta aí ela vai acabar sombreando, né, as entrelinhas, e as plantas daninhas vão ter maior dificuldade em se estabelecer. Então, sempre no início a gente precisa ter um cuidado um pouco maior com essa questão de plantas invasoras. Em relação às mudas, né? A gente, para fazer a muda, esse colmo que a gente vai utilizar no suco, interessante sempre plantas que vão fornecer mudas para a gente tenham mais de 100 dias, né? Porque aí ela já tem a maturidade fisiológica dela e a proporção de gemas que vão germinar são muito maiores. Então, interessante sempre plantas com mais de 100 dias. Fósforo, né? Como a gente falou, que é uma correção de base, a gente pode fazer dentro do suco, não tem problema nenhum, não vai queimar o colmo, não vai ter problema, então pode ser feito junto com a muda, né? Como a gente já explicou, cortar esses colmos com o facão, né, ajuda bastante também no estabelecimento das plantas.
E quando a gente for fazer a colheita mecanizada, a gente trabalhar no mínimo aí a distância entre sucos de 1 metro, para que as máquinas consigam trabalhar, né, e fazer essa colheita. Sempre também olhar, fazer uma revisão muito boa das máquinas, das facas, regular bem esse implemento para que a gente tenha boa colheita e mantenha essa área de capiaçu por mais tempo. Em relação à utilização, né, pessoal? Como que a gente utiliza o capiaçu dentro da fazenda? Existem duas formas da gente utilizar. Uma é na forma de silagem, outra ele picado verde no coxo, né? Quando a gente for trabalhar silagem, sempre procurar ensilar esse material quando ele estiver atingindo cerca de 3,5 metros a 4 metros, né? Isso em média, né, vai ocorrer aí com 90 a 110 dias. Por que a gente faz ele mais tarde do que picado verde no coxo, né? Que picado verde no coxo, a gente vai trabalhar um material com 2,5 metros a 3 metros, né? Isso ocorre a cada 50 a 70 dias na época das chuvas após o corte. Porque o material mais novo, né, com menos altura aqui, menos tempo após o corte, ele retém mais água, né? Ele contém mais água na sua composição. E isso, na hora da gente ensilar, é ruim, né? A gente tem que ter um material que não tenha tanta água para poder auxiliar nos processos de fermentação e que a gente tenha uma boa silagem, uma silagem de qualidade. Então, sempre lembrar que para fazer silagem a gente usa a planta um pouco mais madura, né? A partir daqui também, desses 110 dias, ela começa a decrescer muito a sua qualidade nutricional. Então, o ponto ideal seria em torno de 90, 100, 110 dias. Importantíssimo a gente lembrar, o capiaçu, ele precisa que a gente faça uma correção da dieta dos animais, né? Principalmente utilizando concentrados, para que a gente tenha um bom desempenho dos nossos animais, seja para produção leiteira, para produção de carne, dependendo da finalidade. Então, sempre corrigir. A gente vai ver mais para frente aqui alguns números que o capiaçu ele possui níveis de nutriente abaixo de outras silagens. Então, a gente não pode querer fazer o mesmo plano nutricional que a gente faria, por exemplo, para uma silagem de milho, né? Importante também, quando for ensilar esse material, a gente tomar cuidado com o tamanho de partícula, né? Partículas menores, para que a gente consiga compactar, tirar o oxigênio dentro desse silo e ocorra uma boa fermentação do material, né? A gente pode utilizar o fubá para reduzir essa umidade também do material. Um material que contém muita água, então a gente ajuda a fermentação dos micro-organismos, né? E sempre quando a gente realizar o corte, deixar no máximo 10 centímetros de resíduo, né? No corte manual a gente vai acabar conseguindo fazer um corte bem rente, mas o corte mecanizado nunca deixar ultrapassar os 10 centímetros, porque senão a gente prejudica o perfilhamento e rebrota desse material. Aqui falando mais um pouquinho sobre corrigir a dieta, né, pessoal? Aqui a gente tem um exemplo dessa foto aqui da direita, é uma vacada parida, né, descarte, que ela está sendo suplementada com o capiaçu, picado verde no coxo, e também com proteico energético, consumo de 0,3% do seu peso vivo. Então, esses animais vão ser destinados ao abate e foi feita a correção, uma propriedade no Mato Grosso do Sul, através do proteico energético. Então, sempre pensar na dieta, conversa com o seu técnico, com o pessoal que te fornece a nutrição aí na fazenda para fazer o fechamento dessa dieta e o animal possa desempenhar de uma forma satisfatória o que vocês esperam, né? Aqui alguns dados, né, em relação a comparativo de silagem, né? A gente tem aqui proteína bruta, né? Como a gente pode observar, o capiaçu ele possui 5,3% de proteína bruta, a cana 4,2%, sorgo 6,8% e o milho 7,3%. Então, ele só ganha aqui da cana, né, que realmente tem um teor muito baixo de proteína bruta, mas quando comparado ao sorgo e ao milho, que a gente vê mais aí no dia a dia silagens de milho, ele tem aí um teor de proteína bruta muito abaixo de uma silagem de milho. Então a gente tem que entender que essa qualidade inferior também ela vai requerer que tenha uma correção um pouco mais ajustada no coxo na hora de fornecer o concentrado. Pensando nos nutrientes digestíveis totais, né, no NDT, também observando silagem dos 4 materiais aqui, né, capiaçu, cana, sorgo e milho, ele apresenta aí a menor taxa de NDT, 46,8%. Aí, nesse caso aqui, ele perde até para a cana-de-açúcar em relação à energia, né? E aí, quando a gente compara com o milho aí está com 63,1%. Então, também, além de corrigir proteína, a gente precisa corrigir energia nessa dieta.
Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre Capiaçu era isso, né? Caso surja alguma dúvida, estou inteiramente à disposição. Pode deixar aqui nos comentários ou enviar um e-mail. E sigam também a nossa página no Instagram, né? A nossa conta no Instagram, Manejo de Pasto.